E aí, pessoal, dando continuidade à parte de doenças infecciosas no contexto de urgência e emergência, nós vamos tratar agora de febres icterohemorrágicas. Na verdade, quando a gente fala de doenças que causam febre e icterícia, hemorragia, o leque é muito grande. Entra também, por exemplo, febre maculosa, febre amarela, mas nosso foco vai ser em duas doenças importantes. A leptospirose, que é uma doença que ainda acomete nosso país, tem muita relação que a gente vai ver aí com o período das chuvas, com as exposições, e a outra doença que vai ser a malária, que a gente lembra muito na região amazônica. Para começarmos, vamos falar de uma questãozinha aqui. Paciente masculino, 35 anos, trabalhador de limpeza urbana, chega ao pronto-socorro com história de febre, cefaleia e mialgia intensa há 5 dias. Relata que a dor é pior nas panturrilhas. Nas últimas 24 horas, notou que seus olhos ficaram amarelados e a urina muito escura e em pouca quantidade. No exame, tinha icterícia rubínica, uma icterícia alaranjada, 2 cruzes em 4, sufusão conjuntival presente, ausculta pulmonar com estertores em bases, de laboratorial uma creatina de 2,5. Qual a principal suspeita diagnóstica e a fisiopatologia da lesão renal associada? E aí, malária grave, dengue grave, hepatite A fulminante, leptospirose? Vamos pensar algumas coisas que a questão tenta direcionar a gente para o diagnóstico. O paciente é trabalhador de limpeza urbana. Opa, será que ele trabalha limpando esgoto? Tem alguma relação com urina de roedores, urina de rato? É uma possibilidade. A mialgia é intensa e olha que interessante, pior nas panturrilhas. Isso chama muita atenção para a doença que a gente vai falar agora. Logo, ele já evoluiu com icterícia e disfunção renal. Então, opa, o paciente está com icterícia e disfunção renal. Quando a gente pensa em exposição de trabalho de limpeza urbana, dor importante nas panturrilhas, evoluindo com icterícia e disfunção renal, faltou ainda aqui a possibilidade de falar de hemorragias, de sangramentos, que seria mais um achado aqui na doença. Qual que é a doença que nós temos que pensar? Leptospirose, letra D de dado, fazendo síndrome de Weil. A gente vai ver aí a tríade de Weil, o que causa, quais são os achados no paciente com a tríade de Weil. Qual que é a fisiopatologia da lesão renal? Faz primeiro uma nefrite intersticial. Depois que o paciente já está grave, ele evolui com uma necrose tubular aguda. E aqui é bem interessante que a gente vai ver, ele faz uma disfunção renal, geralmente com potássio normal ou baixo. Então aquela questão que está colocando o paciente com febre, mialgia, dor em panturrilha, evoluindo com icterícia, disfunção renal, às vezes algum sangramento, e vai lá e te dá um valor de potássio normal ou mesmo baixo, opa, primeira coisa que tem que vir na cabeça, leptospirose. Então, o nosso assunto de agora, leptospirose. Quando a gente fala em leptospirose, nós estamos falando de uma doença causada por espiroqueta. Na verdade, é o gênero Leptospira. A principal espécie, Leptospira interrogans. E dentro da espécie Leptospira interrogans, nós temos várias sorovariantes. Então, são mais de 300 sorovariantes. Alguns que causam mais ou menos doença. Alguns que são mais ou menos virulentos. 2 sorotipos importantes, o icterohemorrágico e o Copenhague. Quando a gente pensa em leptospirose, a gente tem que pensar na forma de transmissão e a gente tem que pensar onde a doença está, quais são os reservatórios. Nós somos hospedeiros acidentais. A doença não precisa, a bactéria não precisa da gente para estar mantendo seu ciclo de vida no meio. Onde é que está a bactéria? Em roedores. Então, quando a gente fala em leptospirose, a bactéria está presente nos roedores. Eles são portadores da bactéria, ratazana, rato de esgoto, rato de telhado ou mesmo camundongos. O que acontece? Eles albergam a bactéria nos seus rins e vão eliminando ela ao longo da vida. Eles não adoecem, mas a bactéria fica concentrada nos rins, onde ela fica multiplicando e onde eles vão eliminando na urina. Então a forma de eliminação da bactéria aqui nos roedores é através da urina. Então vai ser tendo contato com a urina, que pode ser de forma direta ou mesmo indireta. Por exemplo, o roedor foi lá, urinou em um lugar, veio uma enchente, lavou aquela bactéria ali e dispersou na água. Pode ser uma forma de contato então. Então, a transmissão da leptospirose é através de urina de animal contaminado. Pode ser, então, como eu acabei de falar, através de um contato direto. Já tem um contato direto ali com a urina. Às vezes estou limpando um galpão que estava fechado, que estava cheio de roedor, e onde eu estava limpando tinha direto a urina. Ou através do contato indireto, através das enchentes.
Um ponto importante, não são só os roedores que podem passar a leptospirose para a gente. Outros mamíferos, por exemplo, cão, olha só, animais de produção industrial, equinos, suínos, podem pegar a bactéria, pegar a doença, e esses animais podem inclusive adoecer, eles também podem eliminar ela na urina e daí passar para a gente. Então, classicamente, o que a gente mais lembra, urina de roedores, mas outros animais infectados também podem levar à transmissão da leptospirose para nós, humanos. Qual que é a clínica da leptospirose? A gente tem duas grandes fases. A fase mais precoce, que é a fase leptospirêmica. Então é quando eu estou tendo bastante replicação da leptospira. Dura em média 4 a 7 dias. O que eu tenho de clínica nesse paciente? Febre alta, mialgia, calafrio, cefaleia, artralgia. Chama atenção já hiperemia conjuntival. Então o paciente, no nosso caso, tinha lá sufusão conjuntival. Quer ver? Ó, sufusão conjuntival presente. Então é uma coisa que chama bastante atenção aqui na leptospirose. Mas o que mais de achados que a gente tem? Pode ter exantema. A mialgia, ela é muito intensa e principalmente em região de panturrilhas e região lombar. Então, olha, pessoal, o paciente evolui com uma dor muito importante nas panturrilhas. Ele vai queixar, é um achado bem importante pra gente. Fala, nossa, eu tô com muita dor, mas principalmente nas panturrilhas. Essa fase, ela pode ser autolimitada. Porém, o paciente pode evoluir para a fase imune, que é a fase tardia, que dura em média 4 a 30 dias. Ele pode ter um reaparecimento de febre, pode ter alguns achados como meningite, convulsões, pode fazer uveíte e que pode inclusive fazer alteração de função renal. Qual que é o problema? Tem o paciente que aqui, da fase precoce, da fase leptospirêmica, evolui com a forma icterohemorrágica da doença, que é quando o paciente, então, de fato, faz icterícia e faz hemorragia. Então, a forma icterohemorrágica. Então, aquele paciente que vai evoluir para a forma icterohemorrágica, geralmente é do 3º ao 7º dia de doença quando ele começa a evoluir. Como o próprio nome diz, tem icterícia, aqui uma icterícia rubínica, amarela avermelhada, dor abdominal, por quê? Por uma hepatomegalia, faço junto aqui disfunção renal, alteração de nível de consciência. E, como o próprio nome fala, icterohemorrágica, tá faltando o que aqui no slide? Alterações hemorrágicas. Por quê? Porque quando eu tenho icterícia, hemorragia e disfunção renal, entra aqui nessa síndrome clássica, que é a síndrome de Weill, síndrome ou tríade de Weill. Então, aquele paciente que tinha febre, mialgia, tinha sufusão conjuntival e começa a evoluir com icterícia, uma icterícia rubínica com predomínio de bilirrubina direta, insuficiência renal. Olha só, pode ser não oligúrica e, como eu tinha falado do potássio, hipocalêmica. Se eu pegar o paciente numa fase já tardia, já muito grave, ele já pode ter feito disfunção renal por lesão, por necrose tubular aguda, e daí o potássio não está baixo mais. Mas na fase precoce da doença, geralmente esse potássio vai estar baixo. Então, como eu disse, é uma das coisas que as provas de residência costumam chamar bastante atenção. Aquele paciente tinha febre, mialgia, evolui com icterícia, sangramento, disfunção renal e o potássio está normal ou mesmo baixo, hipocalemia. Então, tríade de Weill, icterícia, insuficiência renal e falta aqui a hemorragia. Pode ser qualquer tipo de sangramento. Sangramentos mais graves, geralmente aqui vai ser no pulmão. Então, o paciente pode ter sangramento pulmonar, petequias, equimoses, sangramentos no local de punção venosa. Então, você fez um acesso ali e o paciente evolui com sangramento naquele local. Então, síndrome ou tríade de Weill na leptospirose. Icterícia, disfunção renal e hemorragia, muito importante, não só para as provas, como para ajudar a gente a pensar no diagnóstico. Alguns exames complementares ajudam a gente a direcionar também. Então, o que eu posso ter? É uma doença bacteriana, então o paciente faz uma leucocitose, faz neutrofilia com desvio à esquerda, plaquetopenia, aumento de bilirrubinas com predomínio de bilirrubina direta. Aumenta TGO e TGP, aumenta mais TGO do que TGP. Por quê? Porque o acometimento é sistêmico, não é apenas hepático. Aumenta CPK, porque faz uma rabdomiólise importante, aumenta ureia e creatinina e, como eu já tinha dito, potássio normal ou baixo. E caso o paciente já tenha feito uma insuficiência, uma necrose tubular aguda, ele vai evoluir com potássio alto. Então, no início da doença, o potássio normal ou baixo. Se ele já está muito grave, já fez uma NTA, o potássio pode estar alto. Como é que nós fazemos o tratamento de um paciente com leptospirose?
temos algumas opções. Na fase precoce, doxiciclina ou amoxicilina. Na fase tardia, pode ser penicilina cristalina, ampicilina, ceftriaxona, cefotaxima. De forma geral, o antibiótico mais utilizado que vocês vão ver vai ser a ceftriaxona, que a gente consegue cobrir o paciente ali na fase tardia, aquele paciente que está fazendo a forma icterohemorrágica da doença, vai ser um tratamento com ceftriaxona. Então vamos voltar na nossa questão. Então o paciente tinha 35 anos. O que ajuda a direcionar para a leptospirose? Trabalhador de limpeza urbana, então risco de contato com bueiro, contato com roedores. Mialgia com dor pior nas panturrilhas, evoluindo com icterícia e disfunção renal. Então, paciente com leptospirose, a síndrome de Weill. Para a gente, de fato, definir a tríade de Weill, faltou aqui o acometimento hemorrágico, tá certo? Mas ele está fazendo aqui um paciente com leptospirose. Em relação à fisiopatologia da disfunção renal, como eu tinha falado, nefrite intersticial, que faz o potássio ficar baixo. Mas se o paciente já está grave, fez uma necrose tubular aguda, isso pode depois levar a um aumento do potássio. Então, leptospirose. O que a gente sempre tem que lembrar dessa doença? Na epidemiologia, então os fatores de risco no contato com os roedores é o que chama muita atenção, contato com água de enchente, e na tríade de Weill, icterícia, hemorragia e disfunção renal. Pessoal, e para dar continuidade na nossa aula, vamos ver uma outra questãozinha aqui agora. Um engenheiro de 28 anos retorna de uma viagem de trabalho de 15 dias em uma área de mata na região de Manaus, Amazonas. Procura atendimento referindo episódios de febre alta, precedida por calafrios intensos e tremores, seguidos de sudorese profusa. Os episódios ocorrem a cada 48 horas. Encontra-se pálido ao exame físico. Qual o exame padrão ouro para confirmação diagnóstica que deve ser solicitado imediatamente? E aí, qual a nossa hipótese diagnóstica? Vamos lá, a questãozinha dá algumas dicas pra gente. Primeira coisa, o paciente esteve em viagem numa região de mata em Manaus, então pensa, região amazônica. Está fazendo febre precedida por calafrios intensos e tremores. Febre precedida com muito tremor, malária sempre é uma coisa que a gente tem que pensar. E olha só, os episódios ocorrem a cada 48 horas. Por que a malária pode ter essa questão desse intervalo do período aí entre as febres? Porque é o período do ciclo do protozoário que o paciente vai tendo lise das hemácias. Então olha só, episódio a cada 48 horas, encontra-se pálido no exame físico. Será que está com alguma anemia aí? Será por essa lise das hemácias importantes? Então qual o exame padrão ouro? Então olha só, pensou em malária, o que a gente tem que pensar de exame? Então qual doença nós estamos pensando aqui? Malária, região amazônica, área de mata, febre com intervalo aí de a cada 48 horas, eu posso ter a cada 48, a cada 72 horas, e uma febre precedida por calafrios intensos com muito tremor. A gente sempre tem que pensar em malária. Qual que é o exame para a gente pedir para malária? Gota espessa. Então, resposta alternativa, letra B de bola. Ao longo da aula a gente vai ver algumas outras alternativas. Sorologia? Não, sorologia não é o exame para malária. Hemocultura para bactéria? Não, nós estamos falando de uma doença causada por protozoários. Teste rápido para dengue? Não, se fosse uma hipótese de dengue, beleza. Mas aqui a nossa hipótese principal é malária. Existe, nós vamos ver teste rápido para malária. Mas o padrão ouro, a gota espessa. Então, nosso tema agora, malária. Lembra, é uma doença de notificação compulsória. Na região amazônica a gente tem até 7 dias para notificar. Na região extra-amazônica, notificação imediata tem até 24 horas. É uma doença que tem um período de incubação rápido. Depende um pouco de qual o protozoário, de qual plasmódio está causando. Plasmódio falciparum, 8 a 12 dias. Vivax, 13 a 17. Plasmódio malari, uma incubação de 18 a 30 dias. Então, é uma doença causada por protozoários do gênero Plasmodium. Os principais, Falciparum, Vivax, malária e ovale. No Brasil, o que tem maior incidência é Plasmodium vivax. A transmissão do protozoário ocorre por picadas de fêmeas dos mosquitos do gênero Anopheles, que é o mosquito prego. As formas do protozoário, a gente tem as formas dos esporozoítos, os merozoítos, que formam então os gametócitos. Ponto importante, alguns dos plasmódios, Vivax e ovale, formam uma outra forma que é chamada de hipnozoítos, que vai para o fígado, e isso pode depois gerar recaídas. Então, na hora de fazer o tratamento, tem uma atenção aqui, que tem um remédio específico para a gente fazer, que vai matar essas formas, que vai matar os hipnozoítos. Qual que é a clínica de um paciente com malária? Pensou em malária, o que a gente tem que pensar? Febre, geralmente uma febre alta,
Calafrios, então o paciente geralmente treme muito, principalmente naquele quadro, naquela prima infecção, nos primeiros episódios de malária. Às vezes na região amazônica tem aquele paciente que já teve malária muitas vezes. Depois os sintomas nele vão sendo um pouco mais brandos, mas nas primeiras infecções, na prima infecção, o paciente tem muito calafrio, é muito tremor quando está vindo a febre, o acesso da malária. Então, calafrio, febre, sudorese, cefaleia, mialgia, náuseas e vômitos. Olha só, gestantes, crianças e primo-infectados estão sujeitos a maior gravidade. Então, aquela pessoa que está pegando malária pela primeira vez tem um maior risco de malária grave. Ou gestantes e crianças também têm um risco maior de malária grave. Então, quando a gente pensa em malária, uma das coisas que a gente tem que pensar para as provas de residência e até para o dia a dia é diferenciar um paciente com malária grave. Então, o paciente com malária vai ter essa clínica de forma geral, mas ele pode evoluir com malária grave. E aí, o que vai caracterizar um paciente com malária grave? Então, o que é bem importante, porque são sinais e sintomas bem específicos e algumas alterações laboratoriais bem específicas. Dor abdominal intensa. Olha só, pode evoluir inclusive com ruptura de baço. Mucosas amareladas e ictérica. Então, olha só, o risco do paciente evoluir com icterícia. Mucosas muito hipocoradas. Isso fala que ele está fazendo muita lise de hemácia, levando uma anemia muito importante. Redução do volume de urina a menos de 400 ml em 24 horas, porque o paciente está evoluindo com disfunção renal, com oligúria. Vômitos persistentes que impeçam a tomada de medicação por via oral. Qualquer tipo de sangramento, então malária com sangramento já é malária grave. Falta de ar, dispneia, caracteriza como malária grave. Extremidades azuladas, cianose. Aumento da frequência cardíaca. Claro, isso tem que ser avaliado fora do acesso da febre, fora do acesso malárico, né? Porque no período que o paciente está com febre, é esperado de fato que ele faça um ataque cardíaco. Convulsões ou desorientação, então alteração do sistema nervoso central, prostração, isso vai ser importante em crianças, e comorbidades descompensadas. Qualquer uma coisa aqui já caracteriza o paciente como malária grave. E laboratorialmente, o que nós temos de alterações que caracterizam o paciente como malária grave? Anemia grave, hipoglicemia, acidose metabólica, insuficiência renal, hiperlactatemia e hiperparasitemia. Então, quando a gente fala lá no exame da gota espessa para o diagnóstico de malária, ele é importante não só para o diagnóstico, para eu definir para eu achar o plasmódium, para eu definir qual plasmódium é, mas é importante também para eu quantificar. Olha só, acima de 250 mil plasmódios por milímetro cúbico para plasmódio falciparum já caracteriza o paciente como malária grave. Então a gota espessa faz diagnóstico, mas também vai estadiar no paciente aí, se tiver acima de 250 mil por milímetro cúbico, isso para plasmódio falciparum vai estadiar como malária grave. Então qualquer uma dessas alterações, seja clínica, seja laboratorial, vai classificar o paciente como malária grave. Como é que nós fazemos o diagnóstico de malária então? Suspeitou o paciente com exposição em área de mata, região amazônica, no Brasil é onde a gente mais tem malária, febre alta, muitos tremores, calafrios. Qual o exame que a gente vai pedir primeiro? Microscopia de gota espessa. Então a gente pega uma gota de sangue do paciente e vai ver no microscópio. Para quê? Para a gente conseguir achar os plasmódiums. Olha só, ela pode ser colhida por punção distal e corada por método de Walker. É um método da coloração que vai ser feito para a gente conseguir ver os plasmódiums. Então, como eu acabei de falar, ela é importante porque ela vai, inclusive, quantificar a parasitemia. Ela vai dar o diagnóstico de qual plasmódio está sendo ali, qual plasmódio está ocorrendo, mas ela, inclusive, quantifica a parasitemia. Meia cruz, uma cruz, duas cruzes, três cruzes, quatro cruzes. E ela depois vai ser usada também para controle de cura. Então, a partir do momento que o paciente fez o tratamento, a gente vai repetindo a gota espessa para ver a negativação e acompanha por um tempo maior, até para ver se não teve nenhuma recaída da infecção. Além da gota espessa, existe um outro exame que hoje, em alguns lugares onde não tem um microscopista treinado que saiba fazer a gota espessa, ele vai ser útil, o teste rápido. O teste rápido, ele detecta antígeno, então é um teste imunocromatográfico que vai fazer detecção de antígeno dos plasmódiums. Questão, ele é menos sensível para o Vivax, e no Brasil o Plasmodium Vivax é o principal que a gente tem. E um outro problema, ele não quantifica a parasitemia. Então a gota espessa tem a vantagem de quantificar.
para a gente saber o quanto de parasita tem para ver se é malária grave ou não. Aqui no teste rápido ele não quantifica, só vai dar para a gente positivo ou negativo. Além do teste rápido, existe também testes moleculares, técnica molecular, de eu procurar material genético do Plasmodium. Problema, questão, não está disponível de rotina. Então, classicamente, o exame utilizado é a gota espessa, certo? Faz o diagnóstico e ainda quantifica para a gente. Qual o tratamento? Então, chegou o paciente com febre alta, tremores importantes, proveniente de área endêmica de malária. Opa, pensamos em malária, pedimos gota espessa, tá lá, Plasmodium vivax, que é o mais comum no Brasil. Vamos tratar esse paciente. Como é que vai ser feito o tratamento? O tratamento vai depender da espécie de Plasmodium. Vivax ou Vale, a gente vai fazer cloroquina com primaquina. 3 dias de cloroquina, 7 dias de primaquina. Questão, gestante é contraindicada a primaquina. Então a gente faz a cloroquina 3 dias e depois disso a gente vai fazendo cloroquina semanal. Uma outra indicação, até o parto. Uma outra indicação da primaquina é o paciente que tem deficiência de G6PD. Então uma outra contraindicação da primaquina, deficiência de G6PD. Malária por Plasmodium malariae, apenas cloroquina por 3 dias. E malária por Plasmodium falciparum, a gente tem algumas opções. Artesunato com mefloquina ou arteméter com mefantrina. Mas olha só, primaquina dose única no primeiro dia. Para quê? Para eliminação dos gametócitos. Então a opção de tratamento vai ser de acordo com o Plasmodium, certo? Questão, aqui eu coloquei para vocês do paciente que não está fazendo forma grave. Então aqui a gente tem a opção de tratamento via oral. E aquele paciente, aquela pessoa que está fazendo malária grave, o que nós temos de tratamento? Então aqui muda, isso daqui é importante. O paciente com malária grave, a gente vai fazer artesunato intravenoso ou intramuscular por no mínimo 24 horas. Então chegou com qualquer um dos critérios de malária grave, seja clínica, seja laboratorial, tratamento de escolha inicial, artesunato intravenoso. Então no mínimo 24 horas até que o paciente possa tomar a medicação via oral. E aí depois a gente vai completar o esquema pela espécie do paciente, pela espécie de protozoário que o paciente tinha. Questão então, como é que a gente faz aqui o artesunato intravenoso ou intramuscular? A gente faz 3 doses parenterais. A primeira dose na admissão, que seria na 0 hora, depois com 12 horas e depois com 24 horas. Então a gente faz as primeiras 24 horas de dose. Após essas primeiras 24 horas, a gente vê se o paciente já está apto ou não para completar o tratamento via oral. Se tiver apto, a gente vai completar com o esquema de acordo com o Plasmodium do paciente. Se não, a gente vai manter o tratamento intravenoso. E aí fica a cada 24 horas, até que o paciente possa fazer medicamento por via oral. O intravenoso ou intramuscular, ou então o tratamento parenteral, ele vai ser feito por no máximo 7 dias. Então vamos voltar na nossa questãozinha. Engenheiro de 28 anos, retorna de uma viagem na região de Manaus, área de mata. Ele tinha ido para a área de mata em Manaus. Uma doença que sempre tem que ser lembrada, malária. Procurou atendimento referindo episódios de febre alta, precedido por calafrios intensos e tremores, seguido de sudorese profusa. Os episódios ocorrem a cada 48 horas. Encontra-se pálido ao exame físico. Qual o exame padrão para confirmação do diagnóstico que deve ser solicitado imediatamente? Então, nossa suspeita, malária. Exame padrão ouro, gota espessa. Se eu não tiver, posso fazer o teste rápido. Mas o ideal, exame da gota espessa, porque eu consigo identificar a espécie de Plasmodium e eu consigo quantificar. E vai ser útil também depois para controle de cura. A gente vai repetindo a lâmina, que na aula presencial a gente vai ver as datas certinhas que a gente repete a lâmina. A gente vai repetindo a lâmina para ver a queda da parasitemia, a negativação e manter negativa essa parasitemia. Então a nossa resposta, letra B de bola, gota espessa, pesquisa direta de Plasmodium. Então quando a gente pensa nos principais tópicos que nós falamos aí em relação à leptospirose e em relação à malária, coisas importantes da gente lembrar. Da leptospirose, sempre lembrar da tríade síndrome de Weil. Paciente que faz icterícia, sangramento e disfunção renal. Lembrar que a disfunção renal pode ser com potássio baixo, isso sempre chama atenção nas questões nas provas de residência. E uma outra coisa que é muito cobrado desse assunto que a gente tratou, pontos para classificar o paciente com malária grave, seja as alterações clínicas, seja as alterações laboratoriais.
Então, por hora, é isso que a gente tinha a falar sobre essas duas doenças. Nos vemos nos próximos assuntos. Até mais!